Parou para nós. Amém? Abra sua Bíblia na carta escrita aos Gálatas, capítulo de número 1. Obrigado. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 8. Quem encontrou como sinal, diga amém. Vamos ler a partir do verso de número 6. Diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já estamos anunciando, seja considerado anátema. Pode tomar o seu assento. A carta escrita aos Gálatas, ela é uma defesa do apóstolo Paulo ao verdadeiro evangelho, que segundo ele, não tinha espaço para o legalismo e os mecanismos humanos que estavam sendo utilizados. Ele apresenta algumas defesas em prol desse evangelho e dentre elas, ele vai fazer uma afirmação muito conhecida por todos nós, quando ele diz que se alguém, ainda que um anjo, apresente um outro evangelho que não seja o que eles já haviam conhecido e experimentado, cujo alicerce era Cristo, essa pessoa deveria ser considerada anátema. E essa expressão utilizada pelo apóstolo Paulo em relação ao evangelho, ela deve ser extremamente avaliada por nós, ou bem avaliada, para a gente conseguir chegar em alguma coisa bem proveitosa. Eu quero falar essa noite exatamente sobre o evangelho de Cristo. O evangelho, segundo a Bíblia, não tem mais de um, é apenas um. Não tem dois evangelhos ou três, não, é apenas um. Mateus, Marcos, Lucas, João, eles contam do ponto de vista que eles experimentaram, mas eles falam de uma única pessoa, de Cristo, o que ele fez e a partir de sua vida, o que está por acontecer e o que vem acontecendo. O evangelho seria as boas novas de salvação. E por conta disso, tem algumas coisas do evangelho que a gente precisa considerar. A primeira delas é a seguinte: embora o evangelho seja um, a Bíblia vai mostrar para nós alguns capítulos desse evangelho. E esses capítulos não vão desfigurá-lo, ao contrário, vão dar um sentido. O primeiro capítulo do evangelho, o apóstolo Paulo ele foi muito enfático quando se utilizou desse recurso. Ele vai ser conhecido como o apóstolo dos gentios, e por inúmeras vezes ele vai fazer a defesa desse evangelho, que ele chama de evangelho da graça. A graça cujo sentido é o favor não merecido, o favor imerecido, que é o que ele apresenta àqueles que têm o seu primeiro contato com o evangelho, para mostrar para essas pessoas que estavam sendo apresentadas a Cristo, que nada que elas fizessem ou fizeram até então, resultaria no favor que Deus havia feito por intermédio de Jesus Cristo para elas. Então o primeiro capítulo do evangelho, ele mostra para nós esse evangelho da graça, esse evangelho que Deus fez
por intermédio de Cristo Jesus, para a nossa vida. Mas esse evangelho da graça, que é muito sugestivo para alguns, que é um evangelho permissivo, mas não significa necessariamente isso, porque as pessoas se detêm a isso, favor merecido, e parece que nós não temos mais nenhum tipo de responsabilidade, apenas adquirir o favor e nada mais. Esse evangelho ele nos levaria para um segundo capítulo, que é o capítulo apresentado pelo próprio Jesus. No capítulo 24, segundo Mateus escreveu, verso de número 14, Jesus ele vai falar sobre o evangelho do reino. O evangelho do reino seria um estágio mais íntimo do evangelho de Cristo apresentado. Porque é a parte em que depois de receber o dom gratuito, nós somos reposicionados e a partir daí nós vamos ter a responsabilidade de servir os interesses do reino. A partir de então, responsabilidade vem sobre a nossa vida. Se no primeiro capítulo do Evangelho Deus diz assim: eu estou fazendo e nada que você faça vai fazer com que esse favor lhe fosse obtido, a não ser o sacrifício que ele mesmo proporcionou. Mas esse segundo capítulo do Evangelho já vai mostrar para nós a nossa responsabilidade. Uma vez que nós alcançamos esse favor, agora nós temos responsabilidades. E quais são? Defender os interesses do reino. A partir do momento que nós defendemos o interesse do reino, uma outra coisa nos será apresentada, que no livro de Apocalipse é dito, no capítulo 14, verso de número 6, vai falar sobre um evangelho eterno. Nesse evangelho eterno mostra o plano de Deus, o propósito original de Deus, ao qual nós vamos entender que servindo ao reino, nós estamos trabalhando para o cumprimento desse evangelho eterno. Então, se no primeiro capítulo Deus nos apresenta a graça, dizendo assim: ó, nada que você faça vá substituir o favor que foi feito por você, no segundo capítulo ele vai dizer para nós: você tem responsabilidade. E no terceiro ele vai mostrar para nós: existia um plano e sempre existiu. Aí agora, falando sobre o evangelho, eu quero falar algumas coisas para nós considerar sobre isso. O que seria o evangelho e o que não seria o evangelho? A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o evangelho é o seguinte: evangelho não é, não foi e nunca será o entretenimento. Não foi, não é e nunca será o entretenimento. Nós vivemos no Brasil de 1910 até 1950, o primeiro movimento pentecostal conhecido como o pentecostalismo clássico. Nesse período falava-se muito sobre o revestimento de poder para o cumprimento da missão. De 1950 até 1970 é o que chamam de a segunda onda do movimento pentecostal. Foi o momento em que as grandes cruzadas começaram a acontecer. Em uma cidade, fazia uma grande cruzada, vidas se rendiam a Cristo, abriam uma igreja, partiam para outra cidade. De 70 até então, veio a terceira onda do movimento pentecostal. Essa terceira onda do movimento pentecostal teve como ênfase a batalha espiritual e a vitória financeira. Basicamente isso. Então esse terceiro momento sugeriu que aquela missão que era prioritária, que fazia parte da expansão do evangelho, aquela missão foi sendo sufocada e agora o sinônimo da presença de Deus passou a ser visto pelo que a pessoa tem e pelo que ela pôde adquirir. Então o evangelho basicamente ficou limitado, o que eu posso ter e os problemas que eu não quero ter. E por conta disso, basicamente, as pessoas passaram a entrar para a igreja assim: ó, eu quero me livrar dos demônios que estão me perturbando. Demônio da vida emocional, da vida financeira, e por aí vai. E eu quero adquirir coisas em nome de Deus. As coisas foram evoluindo e hoje é uma avaliação minha, parece que a gente está convergindo para um evangelho que tem o intuito de resolver problemas emocionais. E para que esses problemas emocionais se resolvam, qual foi a grande sacada da época?
tornar a mensagem poderosa em um grande entretenimento. Hoje é muito difícil alguém gostar de ouvir uma mensagem que seja puramente bíblica, embora muitos sejam apaixonados pelas Escrituras. Mas muita gente hoje quer ver o pregador quase como um artista. O pastor tem que ser um mágico. Os ministros da casa de Deus têm que fazer coisas mirabolantes para conseguir chamar a atenção de alguém e mostrar: peraí, alguma coisa diferente está acontecendo nesse lugar. O evangelho não foi, não é e nunca será entretenimento. Por conta desse evangelho que tem sido muito aceito, extremamente popular, as pessoas estão vivendo as suas maiores crises existenciais. A maioria das coisas que elas ouviram já não está fazendo mais sentido. A proposta inicial do revestimento de poder para o cumprimento da missão, ela foi substituída pelos grandes momentos que nós queremos viver dentro do templo e nada mais. No livro Com Vergonha do Evangelho, escrito por John MacArthur, ele conta que nos Estados Unidos, um pastor, para tentar atrair as multidões no culto de domingo, prepara um ringue dentro da igreja e coloca 2 pastores para fazer uma luta de MMA. Porque, segundo ele, aquilo valia para tentar atrair pessoas. Nós estamos vivendo um período muito perigoso. E eu me lembro do profeta Ezequiel. Quando Deus queria levantar um profeta para falar com o teu povo, ele não vai numa aldeia onde os profetas estavam, mas ele vai aonde estava um sacerdote. O ofício sacerdotal e o profético são diferentes. Por quê? Porque o sacerdote, ele ficava de frente para o povo, aguardando o povo vir até ele. Quando o povo vem até ele, deposita o sacrifício, é colocado nas mãos deles, ele entrega no altar. Então o povo vem até ele, entrega o sacrifício, ele vira para Deus, e ele vai ser a voz do povo diante de Deus. Seria o sacerdote. Mas de repente Deus vai aonde está os sacerdotes, vai dizer assim: Ezequiel, eu quero fazer uma coisa diferente com você. Você não vai ficar de frente para o povo e virar-se para mim e falar o que o povo gosta, o que o povo quer, o que o povo precisa. Você vai ser diferente. Você vai ser minha boca entre eles. Então, primeiro, você vai ter que se virar para mim, ouvir tudo que eu tenho para dizer. Depois você vira-se para o povo e começa a falar para eles: assim diz o Senhor. A gente vive um tempo em que tem muita gente de frente para o povo falando o que o povo gosta, o que o povo quer, o que o povo acha, o que o povo pensa, o que o povo anseia, o que o povo gosta, o que vai satisfazê-lo. Está faltando gente que vire de frente para Deus e fala assim: o que Deus quer, o que Deus gosta, o que Deus acha, o que Deus pensa, o que Ele anseia, a vontade dEle, o desejo dEle. Deus hoje vai pegar a gente, vai mudar de posição, meu irmão. Você pode estar até agora de frente para o povo achando o que vem por aí para a gente fazer, mas Deus vai virá-lo de frente para ele e vai começar a dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos. A nossa geração carece de mais pessoas que fiquem de frente para Deus. A tua casa ainda não mudou, não é porque precisa de uma mágica nova, é porque você precisa ficar mais tempo de frente para Deus. Não é porque precisa de uma palavra que o pregador vai tirar um coelho da cartola, é porque você precisa ficar mais tempo de frente para Deus. Não é porque o cantor tem que ser um artista que vai mover teu coração para te atrair para o que ele deseja ou para o que ele quer, não. É porque você precisa ficar mais tempo de frente para Deus. O evangelho não é entretenimento. O evangelho, meu irmão, não é fábrica de playgrounds. O evangelho não é passeio para Disney. O evangelho não é ida Beto Carreiro. O evangelho, ao contrário de tudo isso, é uma ida diária ao matadouro, meu irmão. Você pode ter a certeza que aquilo que você passa com Deus nessa terra
Ele tem recompensa para você na glória. Meu irmão, ainda que seus dias sejam dias de incerteza e muitas lágrimas sejam produzidas pela tua alma, saiba que cada lágrima Deus colhe e tem um projeto de Deus a ser liberado sobre a vida de alguém. O apóstolo Paulo dizia: minha mensagem não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas a minha mensagem consiste em demonstração de poder. Demonstração de poder. A igreja local, a maior igreja local do mundo, Paul Yong-Chu, ou David Yong-Chu, é uma igreja cujas pessoas que entravam de cadeira de rodas já tinham um espaço para que elas saíssem sem. Embora pareça que as nossas técnicas irão resolver os problemas existenciais, o que ainda resolve é o poder de Deus. O que ainda resolve é o poder de Deus. O que ainda resolve é o poder de Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Deixa eu dizer uma coisa para alguém. Chegou a hora, meu irmão, da gente voltar a ter calo no joelho de novo. Chegou a hora da gente entender que é tempo de voltar novamente para o secreto e ficar mais tempo de frente para Ele. Chegou a hora da gente ter mais intimidade, mais comunhão. Porque projetos não são cópias, projetos divinos são revelações do alto. Você pode estar fazendo o que todo mundo faz e não está colhendo os mesmos resultados. Por quê? Porque aquilo que Deus confiou a você é resultado da sua intimidade com Ele. É quando você estiver de frente para Ele que você vai ouvir: é isso que eu quero que seja projetado através da tua vida. Deus, levante a tua mão para os céus, sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus hoje. Hoje Deus vai tirar você do parquinho de diversão. Hoje Deus vai tirar você da brincadeira. Começar a escorrer, é na hora que as coisas começarem a apertar, é nessa hora que Deus vai usar como nunca você foi usado nessa terra. É nessa hora que algo acontece. Espírito Santo, aonde estiver um coração que vai viver algo novo, renova ele a partir desse momento, Espírito Santo. Renova ele a partir desse momento, Espírito Santo. Aonde estiver um coração que vai viver algo novo, eu peço ao Senhor, não é no final da mensagem, é agora. Nos dê um sinal espiritual, ó Pai. Espírito Santo de Deus, aonde estiver um coração que vai viver algo novo, renova ele agora. Agora, 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 agora. Você de posição hoje. Ele está mudando você de posição hoje. Ele está dizendo que com você vai ser diferente. Tem uma hora que as coisas precisam mudar.
Deus vai te privar de sorriso, de momentos felizes. Não é isso. Ele vai te ensinar a viver cada etapa da sua vida glorificando o nome dele. É desse jeito. Você vai encontrar nos momentos mais difíceis as maiores oportunidades para glorificar o nome do Senhor. Bem como nos momentos mais felizes, as maiores oportunidades para glorificar o nome do Senhor. Primeiro, o Evangelho não é entretenimento. Segundo, o Evangelho produz mudanças. Produz mudanças. A dificuldade, uma das dificuldades que a gente vive, é que nós presumimos que dá para divorciar a nossa vida social da espiritual. A gente tem por hábito imaginar assim, ó, o meu trabalho é secular, o meu ministério é espiritual. Parece que ir para a escola, faculdade ou trabalho é secular e vir para a igreja é espiritual. O apóstolo Paulo não tratou desse jeito. 1 Coríntios 10, 31, ele falou assim: quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então ele coloca tudo na mesma coisa, mostrando para nós: vocês não podem divorciar a vida social de vocês com o que vocês vivem dentro da igreja. Infelizmente, o que muitas pessoas fazem é isso. Parece que se guardam para que dentro do templo sejam as melhores pessoas que podem ser. Eu conversando com um amigo ontem, eu falei com ele uma das dificuldades de ter mudado de estado. Quando eu vim para Minas não conhecia ninguém. E lá onde eu morava eu era o filho do Jorge. Meu nome é Paulo Jorge da Silva Corrêa. Então eu era o filho do Jorge, eu era o Jorginho. Todo mundo que me viu crescer me chamava do filho do Jorge, o Jorginho. Então aqueles meninos, os amigos que me viram crescer, não tinha protocolo. Eles chegavam para falar comigo sem nenhum protocolo. Vai na minha casa, Natal era um entrando dentro da casa do outro, e um brinca com o outro, e por aí vai. Aí eu falei, uma das dificuldades que eu tive, quando eu mudei de estado, o Jorginho não foi conhecido, conheceram o pastor Paulo. Aí com o pastor Paulo tem um protocolo. Porque por você associar um pastor, tem que ter uma ética para a gente falar. Qual é a predisposição emocional da pessoa conversar com alguém assim? Eu vou mostrar o meu lado bom. É boa noite, o senhor, tudo bem, como vai, o que o senhor acha? Porque há uma predisposição na emoção das pessoas de tentar mostrar um lado bom para que elas presumem ser alguém digno de ouvir aquilo. Aí eu conversei, a dificuldade que eu encontrei foi: como é que eu vou descascar essa capa que algumas pessoas colocam para tentar mostrar um lado bom e descobrir quem elas são de verdade? Então até para você estreitar uma amizade é um pouquinho mais difícil. E a nossa vida com Deus é basicamente assim. Quando a gente entra na igreja, é glória a Deus, aleluia, Deus é santo, Ele é poderoso. Porque a gente entende da porta para dentro, a minha obrigação, em termos de santidade, ela aumenta em 100 vezes. Mas parece que da porta para fora, esse protocolo acaba. Mas o Evangelho, ele produz nas pessoas mudança. Certa feita, Jesus entra no templo e vai mandar os cambistas tudo embora. Vira a mesa e diz assim: essa casa tem que ser conhecida como casa de oração. Não isso aí que vocês estão fazendo, casa de oração. Jesus ele fez aquilo porque um problema estava instaurado durante muitos anos. Você sabe que para um sacrifício acontecer, quem ia sacrificar, pegava o sacrifício lá das ovelhas que possuía, dos bois que possuía, daquilo que possuía, tinha que cuidar. Era o melhor que ele devia ter, ele pega e leva até o templo e entrega para ser sacrificado.
Então, para o sacrifício acontecer com perfeição no templo, ele tem que cuidar em casa, tem que alimentar, tem que zelar, tem que fazer o que for de melhor. Pegar o melhor e falar, isso aqui é para Deus. Mas quando os cambistas se instalaram no templo, eles estavam vendendo sacrifícios. Então ninguém precisava mais cuidar em casa. Quando eles entravam no pátio do templo, quem está lá? Tem gente para vender. Aí ele compra o sacrifício, entrega o sacrifício, vai embora. Então as experiências dele eram basicamente da porta do templo para dentro. Da porta para fora, acabou. Da porta para dentro tem sacrifício. Da porta para dentro tem adoração. Da porta para dentro exaltam a Deus, da porta para dentro choram, da porta para dentro pula, da porta para dentro roda e da porta para fora. Acabou. Aí Jesus entra no templo e fala assim, isso tem que acabar de uma vez por todas. Chega de achar que as maiores experiências têm que ser vividas aqui, acabou esse momento, acabou não. O Evangelho produz mudanças. Nós que temos um papel social extremamente relevante, porque o caráter de Cristo tem que ser refletido na nossa vida, nós esquecemos disso, e nós nos tornamos uma fábrica de pessoas que só produzem aqui dentro. Aí não sabem se virar na escola, no trabalho, na faculdade, em casa, em lugar algum. Mas quando chega no templo, parece que ativa algo. E quando sai, parece que desativa. Aí Jesus falou, não é assim não. Eles não podem ser aqui no templo uma coisa e lá fora ser outra. Eles não podem fazer o que tem de fazer de melhor aqui e lá fora não fazer nada. Não pode entregar tudo aqui dentro e lá fora não ter nada para entregar. Aí ele vai e destrói aquilo tudo. Falando, a minha casa tem que ser casa de oração. Porque ele vai mudar o princípio. Sabe por quê? Eles iam e no templo davam o que tinha de melhor e acabava. Mas quando ele diz, a minha casa vai ser casa de oração, ele está mudando o princípio. Falou, agora vocês vão ter divino tempo. Quando vocês começarem a orar, agora vocês vão ser cheios. Para quando vocês saírem, aí vocês terem algo para entregar lá fora. Porque o que adianta? Aqui a gente pula, aqui a gente roda, aqui a gente chora. Aí volta para casa e continua na pornografia. O que adianta? Aqui a gente fala em línguas. Aqui a gente faz o que tem de fazer. Mas volta para casa e ainda continua na fornicação. O que adianta? Aqui a gente glorifica a Deus, mas volta para casa e ainda xinga e amaldiçoa pessoas. O que adianta? Que a gente professa fidelidade a Deus, mas volta para casa, tem relacionamento extraconjugal. O Evangelho genuíno produz mudanças. O que adianta? Aqui você fala, Deus, eu quero te entregar o meu melhor, mas no seu trabalho você desonra o nome de Deus e o envergonha. O que adianta que você diz, Deus, eu sou tudo, o Senhor é tudo que eu quero ser sempre seu. Aí você vai para a tua escola e o nome de Deus nem é refletido através da sua vida. Deus está precisando virar algumas mesas de novo. Deus está precisando virar algumas mesas. Ele está precisando virar a mesa que deixou você conformado demais, achando que a tua maior experiência vai ser vivida aqui dentro. É por isso que quando acontece alguma coisa lá fora, você fala, vamos para a igreja, vou te levar para a igreja. Quando na verdade você não tinha que falar isso. Acontece alguma coisa lá fora, você tinha que dizer, a igreja está até você, eu sou a igreja, e alguma coisa vai acontecer. Deus quer fazer alguma coisa através da tua vida. Você não tinha que pegar, vou pegar o drogado, vou levar para dentro da igreja, não. Você já é a noiva do Senhor, a igreja de Cristo. Você tinha que fazer algo, porque aquilo que dá certo você faz parte, mas aquilo que dá errado você diz, a igreja está errada, a igreja não faz, a igreja não é, a igreja não aceita, a igreja não é isso. Você é a igreja do Senhor, aonde você está hoje, igreja de Cristo. O Evangelho produz mudança.
você ainda não vive esse processo, porque é um processo, é porque você ainda não se converteu. Você se convenceu. Aí entra uma velha frase. Nós hoje vivemos rodeados de muitas pessoas que estão altamente vazias. O Evangelho produz mudança. A Bíblia Sagrada é quem diz: quem habita em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe qual é a grande sensação de que a maneira que nós estamos vivendo é a maneira certa? Mesmo com o pecado praticado? É porque a gente imagina assim: Deus ele tem um interesse muito grande na minha vida, porque mesmo depois de pecar, a gente chega na igreja e ainda chora, ainda fala em outras línguas, porque a gente se acostumou a imaginar de que o pecado ele vai tirar de nós tudo que a gente pode viver aqui. Por exemplo, por que um homem pecado prega? Um homem pecado vai pregar e pode ser muito usado. Por que ele canta? Um homem pecado vai cantar e ele pode ser muito usado. Eu vou dizer porque por causa dele não, mas em respeito à igreja de Cristo. Em respeito à igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque a gente pensa que o pecado muda comportamento. Mas na verdade o intuito do pecado não é mudar comportamento. Porque se mudasse comportamento não teria nenhum pecador próximo dos santos. Seria automático. Pecado mudou comportamento, o homem vai sair da igreja, vai sair da onde tem oração, vai sair... Não. E esse não é nem o intuito do diabo. Tirar aquele que peca de junto daqueles que não pecam. Pelo contrário. O que ele quer é que a pessoa continue num estado pecaminoso, deplorável, mas junto daqueles que estão buscando. Porque isso para ele é vantajoso do ponto de vista de que aquele que está extremamente voltado ao pecado pode ser um incômodo na vida daquele que quer alguma coisa. Então, a princípio, o pecado não vai vir com o intuito de mudar o teu comportamento. O que ele vai fazer? Ele vai mudar o teu destino. Não é para hoje, não é para agora, mas é para daqui a algum tempo. Conta-nos uma história de que um determinado pregador, muito usado, ele mantinha casos extraconjugais, mas ele subia muitos altares e pregava demais. E ele fez isso por anos, sem ser repreendido, e continuava. E as multidões o abraçavam. E por anos ele faz aquilo. Aí um dia num quarto de hotel, esse pregador foi tomado por uma angústia. E aí ele começou a chorar e falou assim: Deus, por que o Senhor nunca falou nada? Por que nunca nenhum vaso se levantou? Por que nada aconteceu até agora? Por conta dessa vida que eu estou vivendo, eu subo em altar, prego, o Senhor faz várias coisas, e por que eu nunca fui repreendido? Ele não obteve a resposta no momento, mas ele mais uma vez subiu no altar para pregar. Quando ele subiu no altar durante a ministração, ele tem uma visão. De cima do altar, ele vê uma figura vestida de branco, com uma espada na mão, aponta para ele e diz assim: com você eu resolvo no dia do juízo. O Evangelho produz mudança. O Evangelho exige que você perdoe mesmo aqueles que você não aguenta ver descer. O Evangelho exige de você um comprometimento com a pessoa, mesmo aquelas que você fecha os olhos para não ver. O Evangelho é a sua mão estendida. O Evangelho é seu abraço apertado. O Evangelho é seu sorriso, meu irmão, o melhor deles. O Evangelho é teu empurrão para tentar pôr alguém mais à frente. O Evangelho é o esforço que você faz para levantar alguém. O Evangelho é o esforço que você faz para não deixar alguém cair. O Evangelho é a importância que você dá para os menos favorecidos. O Evangelho é a semente que você lança sobre os altares que Deus põe à sua frente. O Evangelho é a forma mais viva de viver o amor de Deus, mesmo com aqueles que você dificilmente
dificilmente amaria. O Evangelho é a maneira que Deus tem de promover a mudança nessa terra. Meu irmão, não é através do psicólogo, do médico, não é através do astrólogo, não é através do cientista. A mudança mais radical da terra aconteceu quando o nosso Deus pisou nela e começou a anunciar: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa mudança não nos fez subir de classe social, essa mudança não nos fez sair da periferia e ir para a mansão, essa mudança não nos tirou de cima dos cavalos e nos colocou dentro dos carros, não, mas essa mudança nos tirou do inferno e nos colocou em direção à glória, nos tirou do lago do fogo e lamaçal do pecado e nos colocou sobre a rocha, nos tirou da mão de Satanás e nos colocou na mão de Deus. É mudança. A mudança do Evangelho. Pedro, de impulsivo, passou a ser alguém que conseguiu se controlar, o empoderamento de maneira benéfica para o reino de Deus. Esse é o Evangelho que produz mudança. Lucas, de médico do corpo, passou a ser médico da alma. Esse é o Evangelho que produz mudança. Lázaro, de morto, passou a ser alguém que foi ressuscitado por Deus. Aleluia. Maria, que era endemoniada, passou a ser uma discípula do Senhor Jesus. Meu irmão, eu não sei aonde Deus te viu, do jeito que Ele te viu, aonde Ele te encontrou. Ele pode ter te encontrado no bar, pode ter encontrado no lixão, com um copo de cerveja na mão, com a cachaça na mão, ou com a cocaína ou a droga, no ato que você estava utilizando. Mas um dia Ele foi na tua direção, como Ele fez com Levi, coletor de impostos. Ele viu, falou assim: pode me seguir, porque o processo de mudança está começando agora. Meu irmão, antes de caído, agora está de pé. Antes de prostrado, agora está na presença. Antes fracassado, agora mais que vencedor. Antes instrumento na mão de Satanás, mas agora é potência na mão de Jeová. Só quem crê nessa mudança, levante a tua mão para os céus. O Evangelho produz mudança. Aleluia. Eu já estou caminhando para encerrar. Além do Evangelho produzir mudanças, Evangelho não é boas notícias, não são boas notícias. Evangelhos são boas novas, que é diferente de boas notícias. A definição de um Evangelho bem-sucedido nosso é muito diferente da definição de um Evangelho bem-sucedido dos nossos primeiros irmãos. Você vai pegar alguns discípulos apanhando literalmente e dizendo assim: graças a Deus nós fomos dignos de ser achados, de ter apanhado por essa causa. Fomos achados dignos por isso. Se você conversar, por exemplo, com Pedro, se tivesse essa oportunidade, perguntasse: Pedro, qual é a tua definição de evangelho bem-sucedido? Ele falou: cumpri meu propósito até o final. E qual foi? Eu me entreguei pela causa de Cristo. Morto, crucificado de cabeça para baixo. O único apóstolo que morreu de morte natural foi João, mas mesmo assim passou um bom tempo aprisionado na ilha de Patmos. E pergunta se eles se sentem fracassados por conta disso, não. O evangelho que nós anunciamos, ele está contido de boas notícias e tem poucas boas novas. Com essa ideia triunfalista, a gente sempre quer terminar a frase com Deus vai te dar a vitória. E de fato. Mas isso virou o jargão, um dos jargões mais populares, porque a gente transformou boas novas em boas notícias. As boas novas se referem à salvação, que até então era inacessível. E as boas notícias é que tudo vai dar certo. E isso criou uma confusão na cabeça de muita gente. O próprio apóstolo Paulo disse assim: ó, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele falou isso. Mas antes de dizer essa expressão, no mesmo texto, ele vai dizer: eu aprendi a viver com a escassez, aprendi a viver na fartura, aprendi a viver na bonança, mas também aprendi a viver nas tribulações. Ele só diz que tudo podia naquele que o fortalecia,
porque ele aprendeu a viver todos os estágios da vida dele. O momento de choro, ele aprendeu. O momento de felicidade, ele aprendeu. O momento da escassez financeira, ele aprendeu. O momento da fartura financeira, ele aprendeu. O momento da solidão, ele aprendeu. O momento de estar com muitas pessoas, ele aprendeu também. Então aí ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas a gente não. A porta fechou, Deus não nos ama. Alguém se levantou contra nós, Deus é ruim. Aconteceu alguma coisa inesperada, Deus não está mais olhando para nós. O Evangelho não são boas notícias. Apenas boas notícias. O Evangelho são boas novas de salvação. Boas novas de salvação. Eu estou sentindo Deus nesse altar. Estou sentindo Deus nesse altar. E eu encerro dizendo, o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Cristo. O Evangelho é sobre Cristo. Há um perigo muito grande no que nós estamos vivendo, porque dizem que a fama é resultado da efetividade. A efetividade torna pessoas famosas. A fama de Cristo percorria. A fama de Cristo percorria. Mas Cristo não corria atrás da fama. Mas a gente está vivendo um período, como o pastor citou aqui, que pessoas se ofendem por não serem mencionadas ou lembradas. Porque parece que é sobre nós, mas não é. Parece que a igreja funciona porque a nossa mensagem é boa. Ou só vai ter poder se a minha oração for realizada. Ou alguém só vai ser edificado se eu estiver lá. Quando eu comecei a pregar, todos os dias que eu ia pregar, isso por meses, isso há 12 anos atrás, eu ouvia algumas pessoas dizerem assim para mim, Paulo, Deus vai confirmar teu ministério, vai botar você para pregar em tal lugar. Eles sempre citavam um congresso missionário, conhecido por aí. E Deus vai confirmar teu ministério te levando lá para pregar. E eu ouvi isso inúmeras vezes, repetidas vezes. Mas isso nunca ardeu no meu coração. Nunca ardeu. Igual eu estava conversando com o irmão ontem. Ele perguntou assim, você já foi em tal lugar, em outros países? Assim eu falei, não, meu coração nunca ardeu para ir. Eu recebo convites para ir em alguns países. Mas eu sinto que eu ainda não tenho uma mensagem para levar para esse pessoal. Não é que eu não tenho a mensagem, mas o que eles querem ouvir eu não vou levar. Eu tenho que levar o que Deus quer que eles ouçam. Então eu recusei alguns convites para ir em alguns países por conta disso. E aí repetidas vezes eu ouvi aquilo e um dia eu parei e fui orar sobre aquela situação que eu estava ouvindo muitas vezes. Eu falei assim, Deus, meu coração nunca ardeu para isso. Mas eu estou ouvindo muita gente falar, é isso que o Senhor quer? Aí eu me lembro naquela noite, eu tive um sonho. Após orar, eu fui dormir e sonhei. E aí no sonho eu me vi em cima de um púlpito, pregando. Mas só tinha a parte de trás da igreja. E na frente era como se eu estivesse no alto de um monte, eu via muitas luzes acesas, muitas luzes. E eu pregando naquele púlpito para aquelas luzes, que eram de muitos, eram milhares de luzes. E de repente eu fui descer do púlpito. Aí eu caí, parece dentro de um rio, alguma coisa assim. E eu sentia como se fossem algodões segurando meus pés. E aquilo me levava em muitas direções, nas direções daquelas luzes. E era numa velocidade. E de repente, na madrugada eu acordei. E eu ouvi uma voz de madrugada dizendo assim, e o Espírito de Deus desceu sobre ele. Quando eu ouvi isso, eu comecei a falar em outras línguas, eu fui tomado por uma presença. E aí uma voz falou bem no meu coração. O melhor lugar para se pregar é o lugar onde há necessidade. Às vezes a gente briga para subir em púlpitos que todo mundo sobe.
mas dificilmente a gente vai brigar por púlpitos que ninguém quer subir. Mas o melhor lugar para pregar é o lugar onde há necessidade. A gente está sobrecarregando os setores que estão cheios, mas você dificilmente vai ver alguém brigando para vir limpar a igreja, para vir arrumar cadeira, para vir colocar tudo no lugar. Agora, para cantar e para pregar, você vai ver briga. Porque a gente quer sobrecarregar o que todo mundo vê. Porque a gente acha que isso é status, isso dá glamour. Ter nome em tal lugar vai ser bom. E não é bem por aí não. Saiba de uma coisa. O rico e o Lázaro, quando ambos morrem, o rico ouviu que ele havia recebido tudo que ele tinha para receber em vida, e Lázaro não. Por isso, quando ambos morrem, Lázaro é consolado e o rico é atormentado. Falando sobre oração, Jesus falou que a recompensa de quem quer ser visto é ser visto. Mas aqueles que querem receber recompensa de Deus precisam fazer sem esse interesse. Porque se você quer aplauso, um dia você vai receber essa recompensa, alguém vai te aplaudir. Mas isso não significa que isso vai fazer você ter crédito com Deus. Porque o termômetro de Deus não são os aplausos das pessoas. Porque a gente avalia que Deus nos aprova quando tem muita gente vendo o que a gente faz. Se 100 pessoas me veem, ó, Deus está me preparando. Se 500 veem, ó, Deus está entrando no ministério. Se 1000 pessoas veem, ó, Deus me honrou nessa terra. Se vai para um programa de televisão, ó, Deus é tremendo na terra. E na verdade isso não define nada. Porque tem muita gente que tem crédito com as pessoas, mas não tem crédito nenhum no céu. Enquanto isso, tem muita gente, igual você, igual eu, meu irmão, que tem gente que não conhece, não sabe onde mora, não sabe onde vem, não sabe o que fez, não sabe o que faz. Mas chega uma hora que diante de Deus, Deus vai falar: eu quero ouvir a Ele, eu quero ouvir a Ele, meu irmão, eu quero ouvir a Ele. Crédito com Deus do que com os outros. Quando Jesus está entrando em Jericó, Bartimeu, muito inteligente, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Começou a gritar. E tem gente que acha que tem mais crédito com Deus do que outras pessoas, não é assim? Aí aqueles que acharam assim: eu tenho mais crédito com ele, fica quieto. Eu tenho mais crédito com ele, fica quieto, fica quietinho. Eu tenho mais crédito com ele, não importuna ele não. Deixa que ele está sob minha responsabilidade. Aí Jesus falou: manda chamar o menino. Manda chamar. Manda chamar o menino. Deixa eu dizer uma coisa, Deus hoje está indo na tua direção. Está dizendo assim: manda chamar o menino, manda chamar a menina. Tem gente querendo que ele se cale, mas eu quero ouvir o que ele tem para dizer. Tem gente dizendo para ele parar de fazer esforço, mas eu quero estar mais perto dele. Tem gente dizendo: não deixa ele fazer isso aí não, mas eu quero saber o que vai sair da boca dele. Porque se ele reconheceu que eu sou filho de Davi, daqui para frente, meu irmão, tem algo a ser liberado sobre a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para alguém que eu encerro agora. Levante a tua mão para os céus. Você pode passar em congresso e seu nome não ser mencionado. Você pode na tua cidade, meu irmão, não ter seu nome entre as galerias dos homens ilustres. Você pode na terra que você mora não ser condecorado com algumas honrarias. Você pode na cidade que morar não ser reconhecido por algumas autoridades ou personalidades. Mas havia uma igreja na cidade de Filadélfia que Jesus disse assim: eles têm pouca força, mas tem um porém. Eu vou fazer deles coluna no santuário de Deus. A coluna era feita em homenagem a homens honrados. Tinha que ser político, filósofo, escritor, alguém com pedigree, alguém graduado. Mas aí o Senhor Jesus olha lá da eternidade dizendo: eu vou condecorar quem ninguém condecora, eu vou mencionar quem ninguém menciona, eu vou perpetuar nomes de quem ninguém quer saber. É na hora que está todo mundo gritando na terra: honra A, honra B, lá na glória está dizendo: eu vou levantar o fraco, eu vou honrar o pequenino, eu vou fazer acontecer na vida daquele que ninguém quer fazer. Deus está indo na tua direção. Agora, agora, agora. Só
Eu estou sentindo Deus aqui nesse altar, transformados pela graça. Eu estou sentindo Deus aqui nesse altar. Oh, alabaraia sei, araga sei, nenamanchuri adarabagai. Segure a mão dessa pessoa que está do seu lado. Tem algo que Deus quer fazer na sua vida hoje. Isso aqui não é sensacionalismo de pregador, não é para tocar suas emoções, não. Tem algo que Deus quer fazer hoje. Eu vim debaixo de uma palavra profética. Hoje à tarde, dobrei o joelho lá em casa e falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com aquela igreja? Aleluia. E eu vim debaixo de uma palavra para a tua vida hoje. Se for possível, pode até fechar os corredores, mas nós vamos fazer algo aqui agora. Querido, nós vamos fazer um combinado aqui, porque eu sei que Deus quer tocar a tua vida. Se o Espírito de Deus, presta atenção aqui. Se o Espírito de Deus não te tocar, você não precisa fazer nada. Nada. Um dia pregando no Pará, enquanto nós estávamos orando, a igreja orando e louvando, o irmão começou a pular de um lado para o outro, rodava, levantava a criança no alto, começava a rir, saía correndo. E no final do culto ele parou e falou assim comigo, pastor, eu sou um falso profeta. Aí eu falei para ele assim, moço, tem um texto para ele que dizia assim, ó, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Aí eu ia falar para ele assim, ó, dá para você se controlar. Mas eu mostrei para ele ler. Eu ia mostrar para ele, eu falava assim, lê isso aqui. Um texto que mostrava para ele que dava para ele se controlar. Aí ele falou para mim assim, pastor, não sei ler. Aí eu falei, não. Aí eu falei, o senhor mora aqui? Ele falou, não. Aí eu estava no Pará. Eu falei assim, onde o senhor mora? Ele falou, eu moro no Maranhão. Aí eu falei, como o senhor chegou aqui? Aí ele falou assim, ontem à noite eu ouvi uma voz falando comigo assim, vai ao Pará porque amanhã de manhã eu vou te batizar com o Espírito Santo. Aí eu falei com ele assim, e o senhor foi batizado? Ele falou, fui. E eu estava tão alegre que eu comecei a fazer aquilo que o senhor viu eu fazendo. Aí eu falei, você foi batizado? Ele falou, fui. Aí eu falei, então você está fazendo pouco ainda, quebra tudo. Quebra tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o Espírito de Deus não te tocar, você não precisa fazer nada. Mas se o Espírito de Deus te tocar, me promete algo. Faz o que há muito você não faz para Deus. Faz o que há muito tempo tu não faz para Deus. Hoje é dia de deixar tua alma ser lavada, meu irmão. Hoje é dia de deixar tua alma ser inundada por essa presença. Hoje é dia, meu irmão, de pular, de rodar, de sapatear, de fazer o que você tiver de fazer. Hoje é o dia de você se entregar à presença do Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos. O Espírito de Deus está nesse lugar. Espírito Santo de Deus, aonde estiver um coração que pode ser moldado nessa noite, aonde estiver um coração disposto a ser usado essa noite, Pai amado, eu quero pedir ao Senhor que a partir de agora toque com tuas mãos poderosas na divisão da alma e do espírito, rupturas de juntas e medulas, aonde a mão de nenhum homem pode ir, a tua pode. Pai amado, eu quero pedir ao Senhor que essa igreja seja tomada pela tua presença a partir de agora. Pai, não é pelo pregador, não é pelo cantor, não é por quem é famoso ou por quem é desconhecido, mas é pela tua glória. O que transforma o homem é a tua graça. O que transforma o homem é a tua graça. Pai amado, aproxima agora com a tua nuvem de glória. Isso. Comece a tocar a partir de agora. Isso, está tocando, aleluia. Comece a tocar a partir de agora. Vai. O Espírito de Deus está tocando lá atrás, está tocando aqui na frente, está tocando aqui no meio também. Vai, seja cheio agora. Se não te tocar, não precisa fazer. Mas se tocar, faz o que há muito tempo tu não faz. Fala em outras línguas, seja renovado. Deixa Ele te usar essa noite.
Eu não conheço outra canção que descreva. Você que é batizado com o Espírito Santo, há uma ordem do céu sobre a tua vida. Seja renovado agora, 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 agora. Que lhe descreva em perfeição. Santo, chame a presença, chame a presença, chame a presença, chame a presença. Santo, Santo, Deus poderoso. Uriaceu e Jarabahai, Alaia Bahai, Santo, Chorabahai, Deus poderoso. Vem com essa glória, com essa glória. Santo, Santo, Deus poderoso. Levante a mão desse irmão para o céu. Oraia sei, Abadaraia Sarabachandarai. O que Deus liberou sobre a tua vida vai liberar sobre a vida dessa pessoa também. Abra a tua boca para adorar agora. Vai, 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 vai. Seja cheio. Ore me calabarabachandarábia. Ei, Santo, Santo, Deus poderoso. Abadarahaya sei, alabaraia. Santo, Santo, Deus poderoso. Nekabadarabashurubekalabarabagá. Churikabadarebasalabarabaga. Derebanchurikalabarabagá. Você que ainda não fala em outras línguas, Deus está liberando sobre nós algo essa noite. Deus está liberando sobre você algo essa noite. Tem autoridade, liberdade agora para falar uma linguagem que o capeta não interpreta, o poliglota não interpreta, o homem mais sábio da terra não interpreta, mas só Deus entende. Só Deus entende. Passe a falar em línguas sobrenaturais agora. Agora, 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 agora. Seja tocado agora, agora, agora. Agora, 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 agora. Ai, abadarraia, serve, jarabacalabarabagá. Santo,
Deus poderoso. Cante, igreja, diga. Santo. Poderoso. Santo. Levante a mão dessa pessoa pro céu e diga: santo! Diga: santo! Deus pode. Canta pra Ele, canta pra Ele. Soriande candaraba soriandaraba. Aleluias. Aleluias. Pode se assentar no seu lugar por um instante, já vamos encerrar. Não saia sem a bênção apostólica. Aleluias. Quero agradecer mais uma vez a vida de todos que nos visitam. Em nome de Jesus, todos os irmãos da Assembleia de Deus, pastor, que Deus abençoe o Senhor. Bem, em nome de Jesus, toda a sua congregação, toda a igreja no qual o Senhor lidera, em nome de Jesus. Leva um abraço ao pastor Geraldo Donato, um amigo. Amém. Que Deus abençoe a todas as igrejas aqui representadas. Não vou falar todos os nomes, eu corro risco de esquecer algum e será injusto. Amém. Amanhã a conferência continua. Amém. Estará conosco amanhã, confirmado, pastor Raik Carmelo. Amém. Vou buscá-lo no aeroporto ao meio-dia. Ele vai para o almoço, vai para o hotel, descansa e estará aqui às 19h30. Amém? Então, será um momento muito impactante. Pastor Raik Carmelo pela primeira vez na cidade de Paba. Amém? Então, tem uma palavra profética. Tem um trecho da mensagem dele aí? Amém?
Então amanhã o pastor Raí Carmelo estará conosco aqui. Vai ser uma bênção. Também estará conosco ministrando Deigman Salles e banda. Amém? Estará ministrando aqui. Vai ser uma bênção. Entre outros irmãos também que estará aqui louvando em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Querido, eu acho que foi tudo de acordo com o que Deus projetou. Tudo segundo o propósito de Deus. Acho que não faltou ninguém. Quem tinha que estar aqui, está. Amém? Então, uma noite gloriosa. Quero agradecer mais uma vez, pastor Paulo. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, continue te enchendo dessa graça, dessa autoridade. Em nome de Jesus. A todos os irmãos. Amém? Irmão, não vou nem falar nome. Porque eu estou com a mente toda embaralhada aqui. Amém? Que culto forte, né, irmãos? Amém? Silvani Valdeci, Felipe Reis. Como é que chama sua filha? A Letícia? Cadê a Letícia? Amém. Deus abençoe. Amém. A vida de vocês, a vida da Letícia, em nome de Jesus. E aí, tá pronto aí? Solta um trecho da mensagem do pastor Raí Carmelo. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é projeto de Deus até escondido. Isso não dá pra ver. Coloca um outro, isso não dá pra ver, tá no celular. Isso é ele pregando na Adebra, se não me engano. Coloca esse primeiro aí. Pode jogar aqui no telão mesmo, não tem problema não. Você tá lá. Isso. Travou, irmão? Gênesis capítulo 1. Adianta um pouquinho aí. Isso. Não fica com medo. Aumenta um pouquinho. Quando Deus criou? No início. No princípio. Não fica com medo. Tá tudo aí. Então quem criou? Deus. Isso, fala. Quem criou? Deus. Então Deus é o responsável pela criação. Ok? Era para eles ter dado glória a Deus, mas deixa para lá. Pastor Sebastião, Deus é o responsável pela criação. Quando Deus criou? No princípio. No princípio. Esse no princípio criou Deus revela um poder que só Deus tem, Luma, que é o poder de criar, que no hebraico é bara. Essa expressão, no princípio criou Deus, no hebraico Bereshit, bara. Isso, pode cortar. Então amanhã, confirmado, pastor Raí Carmelo, pela primeira vez aqui na cidade de Ipaba. Vai ser uma bênção. Chegue cedo, amém, em nome de Jesus. 19h30 é o início do nosso culto. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer aos irmãos que estão fazendo a transmissão, amém, pela internet. Que Deus abençoe vocês. Serviço de muita qualidade, amém, muito organizado. Que Deus continue abençoando todos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor, pedindo a Deus que nos leve debaixo da graça dEle, pedindo ao Senhor que nos leve segundo o teu propósito. Compartilhe amanhã na rede social, divulgue, convide mais um para estar aqui, que eu tenho certeza que será uma noite poderosa, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, tá bom? Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Vem cá, pastor, vem dar a bênção apostólica, em nome de Jesus, amém? Eu vou orar e logo em seguida a bênção apostólica, tá bom? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu nome. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida de todos que o Senhor trouxe aqui, Senhor. Nessa noite, ó Pai, nós receberemos a bênção apostólica, para que possamos voltar para a nossa casa, debaixo da tua proteção. Muito obrigado pela vida de todos que aqui estão. Muito obrigado pela vida do pastor Paulo, que trouxe essa mensagem poderosa. Estamos voltando para casa ainda anestesiados pela glória que foi derramada aqui. Sabemos que amanhã não será diferente. Na quarta-feira, no encerramento com o pastor Gilmar Fiuza, não será diferente, pois a glória do Senhor está nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus.
Glória a Deus. Sauda a todos com a paz do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce e maravilhosa comunhão do Espírito Santo de com todos. Todos digam. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.